PCD? Muitas perguntas, o pessoal está perguntando demais. Ah, mas o edital não falou qual tipo de PCD pode ir. Ah, e se for uma pessoa cega, como é que ele vai entregar as cartas? E tiver alguma deficiência mental? Gente, tá com dúvida? Vamos pro edital. O edital responde tudo pra gente. Ah, mas o edital não falou, Jardel, qual tipo de PCD? Porque você olhou só na parte de PCD. Não podemos ter preguiça de ler o edital em cima e embaixo. No tópico 3 do edital, está falando sobre o requisito de contratação. Aqui vai falar qual tipo de PCD pode, tá? Lembrando de todas as 3 mil e tantas vagas que está no edital, foi aumentado essas vagas, serão quase 10 mil vagas agora para o Correio, que vou fazer um cadastro reserva em 10% delas serão para PCD, tá? Então a gente for aqui no requisito para contratação, tá aqui na página 3, tá? Fala o seguinte, vamos lá no H, o requisito H, ter aptidão física e mental para exercício das atribuições do cargo. Ah, mas aqui é para todo mundo, né, Jardel? Sim, só que no H ainda fala aqui, ó, uma coisa bem interessante, porque fala aqui, ó, caso pessoa de deficiência, então tá falando diretamente para você, PCD, tá? Então, pessoa com deficiência, ter atestada a compatibilidade com as restrições de natureza física, mental, intelectual e sensorial com o exercício das atribuições do cargo. Ou seja, aqui já matou, já falou. Aqui já falou como é todo PCD mais. Aqui falou que tem que ser uma pessoa com deficiência que consiga fazer as atribuições do cargo. Quais são as atribuições? São atribuições de carteiro. Não quer dizer que que não pode pegar uma pessoa que vai trabalhar internamente. Sim, vai depender da agência que vai. Talvez tenha agência que talvez vai ter um carteiro que trabalha só interno lá, separando as cartas, não sei como é as funções do carteiro. Eu não posso falar isso com trabalho nos Correios. Só que você já tem que ir lá com laudo médico, vou mostrar aqui também, falando que você é apto para fazer essas atribuições do cargo. E não só isso, o edital também fala, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, que além de você mandar um laudo médico atestando que você é apto para fazer essas coisas do cargo, vai ter um período de estágio no dia a dia, no início do seu serviço, para ver se realmente você não mentiu, para ver se realmente você tem condições de continuar sendo carteiro, tá? Então, por exemplo, é muito difícil um cego ser carteiro, só que você vai ver aqui também que deficiência visual pode, desde que ele prove que consiga fazer as atribuições do cargo, tá? Então não é todo mundo, você tem que se autoconhecer para saber se realmente pode fazer isso ou não. Vamos descer um pouquinho aqui, ó. Vamos pegar mais informações sobre o PCD. Cheguei aqui na página 4 agora, que já fala aqui, ó, que 10% das vagas existentes serão para pessoa com deficiência. 10% de todas as vagas. Isso quer dizer o quê? A cada 10 pessoas que foram chamadas para a sociedade, uma vaga era para PCD. Tá? Mas aí é muito pouco. E não é, porque você vai estar concorrendo a duas listas, tá? Você vai estar tanto na lista geral com todo mundo, a pessoa concorrendo com o PCD, e uma lista separada. Tá? Na lista geral, se a nota for muito boa, você não precisa esperar 10 pessoas serem chamadas para você ir. Você fica lá no terceiro lugar aqui nessa lista, você vai ser chamado aqui. Seu nome vai sair dessa lista PCD, e o segundo colocado aqui fica na sua vaga. Tá vendo? Ou então, se você... não, mas eu fiquei lá em 15 na lista geral. Mas no PCD você ficou em primeiro. Então vai chamar aqui primeiro. Você pode ser chamado em qualquer uma das duas listas. Então não tenha medo. Mas eu não vou fazer pro PCD, não. Tem mais chance na lista geral. Não, faça nas duas, que você estará com o nome nas duas listas. Tudo bacaninha. Aqui sem perder nada da sua chance. E aqui quando eu falei, que tipo de deficiência poderia falar? Aqui já está falando, por exemplo, deficiência, aspecto autista, o TEA. O que é TEA? T de transtorno, E de aspecto, A de autista, TEA. O TEA, tem muitos autistas que conseguem fazer o serviço de Correios. Outros não, por isso tem um laudo do médico desse TEA, para falando assim, visão monocular, o cara não é totalmente cego. Ele consegue andar na rua. Ele consegue encontrar os endereços? Ele vai poder entrar aqui também. E não é só aqui que está falando isso aqui, não. Aqui, deficiência auditiva. Também serão aceitos.
tá? Porque tem uma limitação auditiva. E lembrando também que aqui nesse item 5.14 fala aqui também outra informação importante para vocês, ó. Necessite condições especiais para fazer a prova, porque esse cara tem visão monocular, talvez você precise de uma letra maior para fazer a prova. Eles vão fazer uma prova com letra maior para ele. O transtorno do aspecto autista, nem todo autista vem com alguma coisa a mais junto com o autismo. A maioria deles tem TDAH. E tem dois tipos de TDAH, o desatento e tem aquele hiperativo. O TDAH desatento, se a gente vai fazer uma prova, para um passarinho lá na janela, ele vai esquecer da prova dele e vai ver o passarinho. Se tiver a pessoa escrevendo lá no quadro, mudando o horário, ele vai parar a prova dele. Ou seja, essa pessoa toda hora vai ficar parando a prova dele, e às vezes até esquecer que está fazendo a prova. Essa pessoa desatenta pode pedir uma hora a mais de prova. A maioria dos concursos pedem isso. Então, se você tiver um laudo médico falando que você precisa de um horário maior, você vai colocar aqui, ó, condição especial, preciso de um horário maior porque eu tenho TDAH. Lembrando, se você só tem TDAH, você não é uma da pessoa portadora de deficiência. Tá? Pessoa com deficiência, TDAH, não é considerada deficiência. A pessoa TEA com TDAH, ou se tiver a visão monocular com TDAH, aí você vai receber essa hora a mais, tá legal? Até o TEA sem TDAH, em alguns casos, dependendo do laudo médico, pode receber essa hora a mais, também uma hora a mais poder fazer a prova. É uma bacana também você poder pedir, tá? Uma prova maior para você fazer a prova é outra coisa bacana também para você poder pedir. E se a gente descer um pouquinho mais o edital, aqui continua falando, deficiência mental. Já tem uma deficiência mental. A gente tem muito esse preconceito dos filmes antigos, que doença mental, que cara que não sabe fazer nada, depende dos outros. Não! Se a gente tem uma deficiência mental, às vezes a pessoa consegue fazer muita coisa, consegue administrar sua própria vida, consegue trabalhar, ele tem alguma dificuldade, alguma área do seu cérebro, mas ele consegue ainda fazer o serviço. Então, se ele provar, tiver um laudo que consegue fazer, se quando ele começar a trabalhar, eles olharem, opa, realmente consegue fazer, pelo menos, talvez não tudo plenamente, mas algumas das características, algumas das atribuições do cargo de carteiro, então a gente pode colocar nessas atribuições que ele consegue fazer. Então, uma deficiência mental. Então, quando você perguntar para você, eu posso fazer? Auditiva pode. Deficiência múltipla, o cara tem múltiplas deficiências. O cara usa prótese, órtese, usa adaptação. Você tem alguma deficiência física? Lembrando, deficiência física, talvez o cara... se ele tem carteira, ele pode trabalhar lá com motorista. Ou então, por exemplo, falando físico, quando a pessoa deficiência nas pernas, né? Deixa eu ver. Não sei se como. Eu tô falando no supositório, igual o Charles fala, de motorista, mas agora eu lembrei, se o motor estiver sozinho, não tem como ele ficar saindo do carro, né? Mas eu não sei, talvez a pessoa faça, eu consigo ser carteira andando com cadeira de rodas a necessidade toda que ela é pequena. Mas se você provar. Tá? Então você tem que olhar isso, lembrando, atestado médico dos últimos 24 meses. A não ser que se for uma deficiência que, por exemplo, igual TEA do autismo, saiu uma lei agora que você não precisa ficar pegando testado toda hora. Por quê? Não tem cura. A pessoa não é uma coisa que ele adquirir TEA, autismo depois de adulto. Não, a pessoa nasceu com ele ou não tem ele. Tá? E ele vai morrer com ele. Isso não é uma cura, isso não é uma doença. Não é uma doença para ter cura. Então, essa pessoa não precisa ficar levando um laudo de 24 meses. Tá? Então, se for uma coisa assim, que você sabe que é uma coisa permanente, não precisa. Mas se for uma coisa... Mas a maioria é bom. Se você tiver um laudo de 24 meses, que muitas coisas, igual visão você adquiriu depois, pode ter adquirido depois, ou pode ter nascido, tá? Mas já deu esse laudo, eu entrego como? Geralmente é na inscrição mesmo, vai enviar aqui, ó, no link que vai estar lá no site da IBFC, que é a nossa banca desse concurso. Lembrando que eu estou colocando várias aulas gratuitas aqui, já tem português, vou trazer informática agora na semana, que hoje é o feriadão, estou gravando agora o feriado, agora dia 12 de outubro. Aí eu vou gravar, por exemplo, informática, eu vou encher de informática lá no curso agora, só da banca IBFC, que eu estou gravando hoje, nesse feriadão. E vou colocar uma aula lá no YouTube, uma no YouTube e vou colocar várias lá no nosso curso,
tá legal? É da Banca IBFC Informática, ou seja, estuda bastante. Eu tenho esse canal meu aqui, que eu mesmo vou ensinando as dicas para vocês, os macetes, que a banca gosta de cobrar, que não gosta. Por isso, às vezes eu demoro a colocar um pouquinho, que não é só pegar uma questão de informática e trazer aqui para vocês. Eu tenho que saber qual questão de informática eu tenho que trazer. Por que eu estou trazendo essa questão? Qual pegadinha que a Banca IBFC utiliza para ajudar vocês. Tá legal? Então, lembrando, um link dos meus canais sempre fica aqui na descrição desse vídeo, tá? Então você vai mandar lá imagens, documentos, fotos, tudo lá. E depois vai ter uma análise pela própria banca para ver se o documento não é falso e essas coisas, tá legal? E não vai ter uma cuidado para não acontecer que nem no CNU. O CNU todo mundo fala, por que não corrigiu minha prova? O edital falou, vamos corrigir a prova até o número tal. Tá? Aqui é a mesma coisa. Vamos analisar os documentos da pessoa com deficiência até 3 vezes o número de vagas reservadas à pessoa com deficiência. Então não vai olhar de todo mundo. Sabe por quê? Eu falei, cada 10 pessoas chamadas será chamado com deficiência. Sério. Então você acha para chamar 3 pessoas, eu falo 3 vezes mais, na cidade tem 10 vagas. Você viu que é difícil ter 10 numa só. Então eles vão fazer até o número. Então para chamar 3 pessoas com deficiência, tem que chamar 30 pessoas da geral. Aí é muita coisa. Então por isso eles vão chamar 3. Então eles vão olhar só os 3 primeiros. Falam assim, só esses 3 mesmo. Tá? Essas 3. Mas na minha cidade lá tem 5 vagas para deficiente. Então eles vão olhar o laudo de 15 pessoas. Tá? É assim, no máximo de 15. Se você for. A não ser se a sua nota empatou com 16, se empatar, você pode chamar. Olha, 16, 17, 18, se empatou com 15. Tá? Mas se passou disso, eles não vão olhar nem seu laudo, tá legal? Depois não vai reclamar, mas por que não olhou meu laudo ou o laudo fulano? Igual no CNU. Por que corrigiu minha redação, mas não corrigiu. Corrigiu de fulano, mas não corrigiu a minha? Porque ela falou, vamos corrigir a redação até classificação tal. E por fim, os Correios também farão uma avaliação com uma equipe deles, multiprofissional, ou seja, vários profissionais realizado pelos Correios antes da contratação. Então você passou no concurso, olhou os seus documentos, está tudo certinho, bonitinho, você está pronto para trabalhar. Mas o Correio vai olhar realmente se você está pronto para trabalhar, assumir esse cargo. Porque o Correio não pode colocar uma pessoa lá que falou que consegue e não consegue. Essa pessoa sofre um acidente lá, ou passa mal, ou por causa da sua condição física e não consegue fazer o serviço e prejudicar a sua saúde, vai ficar na conta do Correio depois. Então o Correio vai colocar, vamos falar lá do TEA, do autista, ele vai ter um psicólogo, deve ter lá um neuro, deve ter um fono, deve ter, qual que é a deficiência os autistas têm mais? Essa pessoa lá não tem um braço, tá, mas no outro braço dele tá sadio, o outro braço dele aguenta fazer uma coisa, ele consegue fazer tudo com um braço só, qual braço é o esquerdo, ou seja, vai ter equipe lá para olhar se realmente a pessoa é apta para o cargo ou não, tá legal? Eu espero ter aqui, pelo menos aqui, quem falou, psicólogo, não sei o que, tá aqui embaixo, tá? Porque você tem que estar com compatibilidade com o exercício das suas atribuições, tá? Você vai assinar um termo lá falando que você consegue fazer compatível, se a deficiência for incompatível, eles vão chamar outra pessoa no seu lugar, tá legal? Então, isso eu quero que você olhe. Não importa o nome da sua deficiência, você não tem que olhar isso. Você tem que olhar se, eu consigo fazer as atribuições de um carteiro? Tem algo aqui nas atribuições que está nesse edital que fala quais são as atribuições do carteiro, que eu falei no vídeo anterior, que eu postei hoje ainda, falando quais são as atribuições do carteiro. Tem algo ali que eu consigo fazer? Aí você faz a prova. Se você acha, não, eu não consigo, não é pra mim, eu achei que ia fazer a prova e ia fazer um desvio de função, me colocar para atender o público, ou me colocar para uma coisa só lá dentro, então não faça a prova. Tá legal? Eles não vão fazer desvio de função, aqui no edital tá falando, só faça se você for compatível. Só faça se a gente tem que se conhecer também, né, gente? E outra, tem vários outros concursos saindo por aí. Tá? De serviço mais interno, por exemplo, INSS, é ótimo você começar a estudar agora. Esse é o último nível médio, sabia? Então,
tem que estudar para ele. Banco do Brasil é uma ótima também, que é só interno também, vai ficar sentadinho. Você tem áreas lá pra você ficar sentadinho o dia inteiro, tem áreas que você tem que andar lá dentro também, mas tem áreas que você pode ficar sentadinho o dia inteiro. Tem vários concursos de nível médio, vai sair aí o IBAMA de novo, o Embrapa, vai sair vários concursos. O próprio CNU 2025, vai ter outro CNU 2025. Então, gente, calma, calma. Se não for agora, outros virão. Você não pode desistir, tá legal? Não quero que você espere o edital para sair. Começa agora. Tem muita coisa bacana aqui de graça aqui para você começar agora. Comece com português e matemática, já é o suficiente.